assim a palavra do Senhor: estava se aproximando a hora de o Senhor levar Elias ao céu por meio de um redemoinho. Então Elias disse ao seu companheiro Eliseu: fique você aqui em Gilgal, porque o Senhor me mandou ir a Betel. Amém? Pode se sentar. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele nunca guarda segredo. A palavra do Senhor diz que o Senhor não faria nada sem que antes revelasse aos seus profetas. Ou seja, o Espírito Santo, ele nunca guarda nenhum segredo. O Espírito Santo sempre está disposto a revelar a mente e o coração de Deus para nós. Porque ele disse também, há uma palavra do Senhor que fala que aqueles que têm ao Senhor, que temem ao Senhor, que confiam no Senhor, que creem no Senhor, eles teriam o Espírito Santo, e a palavra do Senhor diz que aqueles que têm o Espírito Santo iria discernir todas as coisas, mas não seria discernido, ou seja, ele não iria ficar confundido ou qualquer outra coisa na sua vida ia ficar travado, porque ele tem o Espírito Santo. Ou seja, quem tem o Espírito Santo, quem crê no Espírito Santo, ele sempre comunica todas as coisas. Então, quando o pastor falou de Jerusalém, eu disse: olha, o Espírito Santo não guarda nada. Então, o Espírito Santo já começou a nos dar pistas daquilo que ele tem para nós nessa noite. Nós iremos falar Jerusalém, o local da porção dobrada. Jerusalém é o lugar da porção dobrada. Jerusalém, como nós ouvimos, é o lugar onde nós temos que adorar. Então, nós estamos aqui diante de um texto que eu gosto muito. Interessante que hoje eu estava fazendo a leitura normal, a leitura diária. Não estava ainda orando para que o Senhor me desse a palavra, né? Já estava orando durante a semana, mas esse momento não era para isso, porque aqueles que pregam sabem disso, que existem momentos que parece que a Bíblia fica pequena, né, pastor? Dá a impressão que a gente abre em Gênesis, já a segunda virada já é Apocalipse. E tem dias também que um versículo flui rios de palavras. Então, eu não estava ainda orando, eu estava orando, mas não estava pensando na palavra, estava fazendo a minha leitura diária. Mas, queridos, quando eu comecei a ler esse texto, por isso que a palavra do Senhor diz que a espada do Senhor é como 2 gumes. O Senhor me deu uma palavra específica para a minha vida, e ao mesmo tempo o Senhor me deu a palavra que teria que ser liberada aqui nessa noite, que não tem nada a ver uma com a outra. Isso é muito louco, mas acontece, né? Não tem nada a ver. Uma vez eu vi a pastora Silvia falando algo que existe aí um ditado que é só para os fortes, né? E ela disse algo uma vez que você falou assim: parece que só tinha o versículo na minha Bíblia. Às vezes acontece isso, parece que o versículo só está na nossa Bíblia. Já aconteceu isso comigo. Eu leio, tenho um entendimento, depois eu vou procurar, mas não achei. Eu falei: será que é heresia? Não, não é heresia, mas eu lembro que eu li o texto, aí eu vou ler o texto, mas não tem nada a ver com aquilo que eu achei que eu tinha lido. Revelação. Você está aqui nessa noite, quem sabe você entrou aqui com algumas questões, com algumas perguntas, ou você entrou aqui achando que iria acontecer algo, ou que você iria encontrar alguém, ou que você iria ter uma liturgia que você já sabia o que iria acontecer, né? Mas eu quero dizer para você que você está no lugar onde há liberdade para o Espírito Santo. Então se prepare, que pode ser que algumas coisas você vai ficar estarrecido com aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então aqui está a história de um homem que eu gosto muito, não sei porquê, mas eu gosto muito, Elias e Eliseu.
E neste momento, um pouquinho antes, se você ler em 1 Reis, você vai ver que Elias está saindo de uma situação onde muitas vezes nós achamos que não acontece. Por muitos anos foi dito isso, né? Que o servo de Deus não pode ter um momento de angústia, até de depressão, um momento onde ele queira se isolar. E Elias então está saindo de um momento desse que tinha sido perseguido por Jezabel, estava numa caverna, estava no momento onde ele já estava como nós, né? Amanhã eu vou entregar tudo, eu vou falar com o pastor, eu não quero mais saber, não vou mais para a igreja, ou eu quero ser membro de banco. Já aconteceu isso, Zélia? Não quero mais saber de nada, vou entregar, não vou mais, enfim, nada diferente do que acontece conosco. Elias estava assim. Mas aí então ele recebeu a visita do anjo do Senhor e também recebeu o alimento do Senhor através do corvo, que era um animal amaldiçoado. Que isso é uma outra história, uma outra pregação. Mas o Senhor agiu na vida de Elias naquele momento que ele estava achando que era o pior momento da sua vida. Ele estava achando que ali era o fim da sua carreira, do seu ministério profético. Mas aí então o Senhor fala para ele: olha, levanta, você ainda tem muita coisa para fazer. E olha, ele já começou a dar ordem para ele, dar serviço para ele. E Elias estava querendo parar, mas o Senhor estava falando: levanta, sai daí, chega, sai dessa caverna, porque eu tenho que ungir 2 reis e ainda tenho que ungir o seu sucessor. E ainda fala para ele no final: você está achando que você está sozinho? Não se preocupa não, tem 7.000 que eu preservei, tá bom? Faça favor, sai daí, vai ungir 2 reis e vai ungir o seu sucessor. E aí então Elias sai, e a palavra do Senhor diz que ele unge 2 reis, e depois encontra com uma pessoa que ele já sabia, porque o Senhor já tinha falado para ele a respeito daquele homem que iria suceder, e o Senhor disse: você vai ungir ele, você vai ungir o seu sucessor. E aí o que acontece? Se você ver lá a palavra do Senhor, Eliseu estava então naquele local trabalhando, e a palavra do Senhor é tão interessante que Eliseu, existem alguns teóricos que dizem que ele era um fazendeiro, um empresário de sucesso. Você vai ver na palavra do Senhor que ele estava trabalhando, e Eliseu estava ali, e de repente chega o profeta do Senhor, que talvez Eliseu só ouviu falar, mas chega aquele homem, e a palavra do Senhor diz, se você voltar, acho que é 1 Reis 19, por aí, mas depois você lê em casa, mas você vai ver, a palavra do Senhor começa a narrar, então que Elias chega, e aí o que acontece? Elias tinha um manto, né? Andava com manto, que aquilo significava a autoridade. Por favor, é só uma coisa, mera coincidência, amém? Com a co-irmã aí, não é nada do que vocês estão pensando, eu não vou ficar andando com manto aqui não, é só para este momento. E aí o que acontece? Elias andava com manto, e aí a palavra do Senhor diz que ele chegou diante de Eliseu e disse assim: olha, você vai ser meu sucessor, você vai fazer isso, nada disso. A palavra não diz que Eliseu explicou o que ele ia fazer, nada disso. Não se apresentou, não diz: olha, muito prazer, aqui é Elias, eu sou profeta, eu tenho um ministério profético, nada disso. Simplesmente fez assim: dá licença. Colocou o manto dele sobre o ombro de Eliseu. E saiu. Saiu. Sabe o que a palavra do Senhor declara? Que Eliseu foi tão tocado por aquele homem, foi tão tocado por aquele ato, mesmo sem conhecer, porque Eliseu tinha família, tinha trabalho, tinha condições. Elias quem era?
um profeta esquisito, não tinha família, não tinha esposa, andava de lugar em lugar, vilarejo em vilarejo, levando a palavra do Senhor, profetizando, e não era profecia de chave, de carro, nada disso, era coisa para endireitar, que falava do caráter, que posicionava, que dizia sai, que dizia vai, enfim, era um homem que mexia com as coisas, né, da terra, ele, enfim, tinha uma unção poderosa. E Elias não tinha nada, vivia da misericórdia das pessoas, mas ele tinha tanta misericórdia das pessoas que ele tinha a unção do Senhor sobre ele. E aí então, a palavra do Senhor fala que neste momento, então, Elias coloca sobre o ombro de Eliseu o seu manto, que significava o quê? A sua unção. E aí, a palavra do Senhor diz que então Eliseu na mesma hora disse assim, olha, só me dá um tempinho que eu vou te seguir. Só me dá um tempinho que eu vou beijar meu pai e minha mãe, e eu vou te seguir. Mas Elias não disse que era para ele seguir. Elias só fez um ato profético sobre a vida dele, mais nada. Mas a unção que estava em Elias atraiu Eliseu. E ele disse, eu não posso deixar ele ir, não, eu quero ir junto com esse homem. E a palavra do Senhor diz que Eliseu foi lá para a casa dos pais, beijou o pai e a mãe, fez um churrasco para os trabalhadores. Se você ler, você vai ver isso. Fez um churrasco, como dizendo, olha, essa é a minha despedida, eu estou indo embora, estou indo, e eu vou seguir o ministério. E a palavra do Senhor diz que Eliseu largou tudo. Largou tudo. Depois que um homem colocou um manto sobre ele, depositou a unção do Senhor. Queridos, e a palavra do Senhor continua então dizendo que Eliseu começou a caminhar com Elias. Até então é possível que Eliseu nunca ouviu falar de Elias, ou se ouviu, foram poucas coisas, mas ele reconheceu Deus na vida de Elias. Quem sabe Eliseu já tinha escutado sobre Deus, mas quando aquele homem fez aquele ato profético sobre a vida dele, ele viu Deus em Elias. E aí a palavra do Senhor diz que Eliseu começou a seguir Elias, e Elias então em um determinado momento começou a fazer umas pegadinhas com ele. Disse assim, olha, Eliseu, eu vou até ali, fica aqui. Mas Eliseu sempre dizia assim, que viva o Senhor, eu vou te seguir para onde você for. E Eliseu sempre diziam as mesmas coisas, não, eu vou te seguir. Então no texto onde nós lemos, Elias começou a andar e foi para Gilgal, e ele disse, olha, fica aqui em Gilgal. Depois ele falou assim, porque eu vou para Betel, então fica aqui. Mas ele diz, eu não vou ficar aqui, eu vou com você. E a palavra então discorre de 3 cidades, e depois chega até o Jordão. E em todos esses lugares, sempre se levantava 50 profetas para dizer, olha, não vai, fica aí. Você não escutou falar que tem uma palavra sobre a vida do nosso mestre, que ele vai embora, que ele vai ser levado aos céus? Porque Elias é um daquelas pessoas que foram poucas, de uma categoria que não passaram pela morte. E Elias estava para experimentar este momento. Ele iria passar para o céu, sem passar pela morte. Isso já tinha acontecido com Enoque. A palavra do Senhor diz que eu amo este texto. E andou Enoque com Deus e já não foi mais visto. Queridos, quando nós nos misturamos com Deus, nós já não somos mais vistos no mundo natural. Você está preparado para isso? O Senhor não quer que você seja visto no mundo natural. Ele quer que você seja reconhecido e visto no mundo sobrenatural, no espiritual.
Sabe, aquele momento em que as pessoas olham para o Moisés e falam assim, mas eu nunca mais vi você. Eu sei que o Moisés nunca foi para esse lugar, mas vamos dizer que o Moisés andou muito tempo nos bares, e andou muito tempo em tantos lugares, mas aí alguém diz assim, Moisés, eu nunca mais fui visto. Sabe por quê? Porque andou Moisés com Deus e já não foi visto. O Senhor quer que você saia deste mundo, não passe pela morte, mas tenha uma experiência sobrenatural com Ele, aonde você vai deixar as coisas daqui da terra. Às vezes as pessoas, e você mesmo já ouviu falar, nós, né, os crentes mais antigos, às vezes nós usamos alguns linguajares que só no meio mesmo que vai entender, mas nós temos o costume de falar assim, quando eu era do mundo. Algum tempo atrás eu vi uma pessoa contando para outra, ele falou, mas quando eu era do mundo, e um que estava ouvindo ficou assustado, como dizendo assim, e eu entendi, falei, coitado, acho que ele está achando, ou ele é louco ou eu sou louco, não sei. Mas nós temos esse costume, quando eu era do mundo, porque nós não somos mais deste mundo, amém? Nós somos chamados para o sobrenatural. E aí, então, Eliseu chega até o Jordão com Elias, e a palavra do Senhor diz que então este foi o momento aonde veio um transporte do céu, que separou os dois, e a palavra do Senhor então diz que naquele momento passou então a carruagem de fogo com os cavalos de fogo, dividiu os dois, e aí a palavra do Senhor diz que naquele momento um redemoinho. Então nós não estamos em escola de ministérios, né, pastora? Mas é algo para você aprender. Elias não foi na carruagem de fogo, ele foi no redemoinho. A carruagem só foi para dar um susto, só para separar os dois. E veio o redemoinho e levou. Mas até chegar esse momento, Eliseu passou por uma etapa onde ele dizia que não iria largar Elias, E então Elias falou assim, então o que é que você quer? E aí Eliseu disse, eu quero porção dobrada. Elias olhou e falou assim, dura coisa você pediu, mas faz o seguinte, quando eu for levado ao céu, você segura, fica olhando, e segura o manto, o meu manto. E a palavra do Senhor diz que então num determinado momento, passou o carro de fogo e veio o redemoinho, e Elias foi elevado ao céu e o manto caiu, e Eliseu estava lá com os olhos fixos em Elias, e quando o manto foi caindo, ele pegou o manto, recebeu do mesmo Espírito que estava sobre a vida de Elias, caiu agora sobre a vida de Eliseu. Nós temos muito que aprender com Eliseu, porque Elias tipifica Jesus. O que é isso? Elias é uma imagem, sabe, uma propaganda de Jesus. Naquele tempo o povo ainda não tinha entendimento de Jesus, mas Jesus já estava dando umas demonstração que como seria Jesus. E Elias tipifica Jesus. E assim como Elias levava uma palavra dura, Jesus também chegou a essa terra. E a palavra do Senhor diz que sobre a vida de Jesus repousou o Espírito Santo, exatamente neste local aonde Eliseu recebeu a porção de Elias. Um dia Jesus foi batizado e recebeu também o Espírito Santo, recebeu unção do céu, porção do céu. E aí então Jesus, a partir daquele momento, começa a exercer um ministério, trazendo o reino de Deus, revelando o reino de Deus. E a palavra do Senhor diz que ele foi e começou o seu ministério, e assim como Elias, um dia também ele chegou para 12 homens e falou: vem ser pescadores de homens, larga aí a sua provisão e segue-me. E o que aconteceu com aqueles homens? Assim como Eliseu, seguiram Jesus.
Ninguém sabia quem era Jesus. Jesus não tinha feito milagres ainda. Jesus ainda não tinha se manifestado. Jesus tinha acabado de ser batizado, ou seja, era um homem que estava nos bastidores e agora começa a aparecer, começa a chamar algumas pessoas para um ministério que ninguém conhecia, mas a palavra do Senhor diz que nenhum você vai pegar, houve resistência. Jesus chegou, falou, segue-me, e eles saíram seguindo. Por quê? Porque tinha unção sobre Jesus. E aí então Jesus sai e começa a levar o seu ministério, e a palavra do Senhor diz que o ministério de Jesus foi marcado por curas, libertação, por mudança de vida. O ministério de Jesus foi marcado por grandes coisas. E aí então por quê? Porque naquele momento Jesus recebeu o Espírito Santo e saiu para fazer a sua obra, assim como Elias. Ele tinha sobre ele a porção do Espírito Santo, ele tinha sobre ele a unção. E aí então Jesus sai e vai pregar a palavra do Senhor. E aí então os discípulos começam a conhecer a Jesus, como Eliseu começou a conhecer a Jesus. E o que acontece? Cada dia mais os discípulos ficam apaixonados por Jesus, cada vez mais, e não tem como, né? Você imagina estar em um momento de bate-papo com o Senhor, sentado à mesa, como nós vamos fazer nesta noite, e Jesus falando do reino. Então Jesus era apaixonante. Lembra que até as crianças queriam estar com Jesus. Querido, não é qualquer um que consegue atrair as crianças, amém? Não é qualquer pessoa. Mas Jesus atraía as crianças, atraía todas as pessoas. E todo mundo queria estar com Jesus. E aí o que acontece? Então Jesus começa a falar do reino e fala que depois que vai chegar um dia onde ele vai embora, que ele vai morrer, que ele vai passar por algumas situações, e os discípulos não queriam que isso acontecesse. Eles diziam, e Pedro, que era aquele que talvez mais falasse, dizia, não, Senhor Jesus, nós não queremos te deixar, nós não queremos te trair. E lá nos últimos momentos, Jesus, olha, dizendo, fica quieto que você vai me trair. Antes do galo cantar essa madrugada, você vai me trair. Mas eles diziam que não, e queriam Jesus. Mas Jesus deu instruções para ele, e um dia disse para ele, olha, eu vou subir, eu preciso subir. Até que vem um dia em que Jesus foi preso, Jesus foi condenado, e Jesus morreu. E a palavra do Senhor diz que ele ficou 3 dias no túmulo, morto. E lembra que eu disse, Elias tipifica Jesus. E quando Elias e Eliseu estavam ali, e que Elias foi elevado aos céus, a palavra do Senhor diz que os profetas reconheceram na mesma hora a unção que estava sobre a vida de Eliseu. Reconheceram que verdadeiramente aquele homem tinha o espírito de Elias. Mas a palavra do Senhor coloca algo muito interessante que nós vamos entender agora. Se você voltar lá, você vai ver que os profetas falaram assim para Eliseu, Eliseu, nós podemos procurar Elias? Ele disse assim, olha, vocês podem procurar, mas a palavra se cumpriu, a profecia se cumpriu. E a palavra do Senhor diz que 3 dias eles procuraram Elias. Voltando para Jesus, os discípulos também choraram 3 dias a morte de Jesus. Eles esqueceram dos ensinamentos de Jesus e acharam que Jesus realmente tinha morrido, que tinha acabado a carreira, que Jesus estava morto e agora cada um iria voltar para a vida antiga. Queridos, preste muita atenção neste momento. Eles achavam que tudo aquilo que o Senhor Jesus falou já não iria mais acontecer, esqueceram de tudo. E a primeira palavra que ele disse às mulheres que estavam ali no túmulo, vai e conta aos discípulos que eu ressuscitei. Sabe por que Jesus fez isso? Para animá-los, para renovar
novamente a fé daqueles discípulos e lembrar que Deus tinha uma palavra para eles. Vamos correr. E aí então, nós já sabemos que Jesus então teve algumas aparições, alguns ficavam achando, mas é Jesus mesmo, e Jesus teve que provar que era ele lá com Tomé, e disse, pode colocar as mãos aqui, coloque as mãos aqui nas marcas, aonde eu fui pregado. E a palavra do Senhor então diz que Jesus dá as últimas instruções, e uma delas diz, olha, vocês devem ir curar os enfermos, expulsar os demônios, ou seja, a mesma obra, as mesmas coisas que eu fiz, mas ele diz algo mais, e fazer discípulos. Bom, essa foi uma ordenança do Senhor, e algo que o Senhor então começa a dizer para eles, olha, e tem mais uma coisa, vocês ficam firmes, unidos em Jerusalém, até que vocês recebam poder dos altos, para que vocês possam continuar o meu ministério. Mas o Senhor disse que nós iríamos fazer obras maiores. Eliseu estava perseguindo e queria o espírito de Elias. E a palavra do Senhor diz que veio sobre Eliseu porção dobrada. E agora Jesus começa a dizer para ele, olha, vocês vão receber poder dos altos. Vai lá para Atos. É tão glorioso. Atos capítulo 1. Jesus então, ele fala a respeito do reino. E lá nos primeiros versículos de Atos, então diz assim, verso 4 diz assim, Atos 1, num desses encontros, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem, não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês em cumprimento da promessa do Pai, conforme eu disse a vocês. Pois na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E ele continuou, verso 6, então lhe perguntaram, é agora que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? E aí o Senhor disse, não cabe a vocês saber a ocasião ou as datas que o Pai determinou pela sua própria autoridade, respondeu ele. E aí ele continuou dizendo, mas olha, vocês vão receber o Espírito Santo, vai descer sobre vocês, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Então veja que Jesus está preparando os discípulos para que eles recebam a unção do Espírito Santo sobre eles, porque era só isso que pode fazer a diferença. E Jesus então, agora se você pensar lá no texto de Elias e Eliseu, foi narrado 3 cidades, e agora Jesus está falando de uma 4ª cidade, que é Jerusalém. Ele diz, fica lá em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder, fica lá em Jerusalém. E é tão interessante que 4 na Bíblia significa terra, né? O significado de 4 é terra. Jesus estava dizendo, vai lá para Jerusalém, pensando nas 3 cidades, agora essa seria a 4ª cidade. Pensando nisso, então, mais ou menos o Senhor estava dizendo assim, olha, vocês precisam ser habilitados. E essa unção, para que vocês sejam habilitados aqui na terra, vai acontecer em Jerusalém. E aí Jesus começa a falar a respeito disso, e aí então a palavra do Senhor diz que eles então foram, né, estavam no monte, e aí a palavra do Senhor diz que então Jesus foi elevado ao céu. Vamos ler isso daqui que é muito importante, verso 11 de Atos 1. Eles disseram, homens da Galileia, porque você... Aliás, um pouquinho antes, depois de ter falado, verso 9, isso, ele foi elevado ao céu. Opa, mais uma vez acontece aí. Foi elevado ao céu e desapareceu numa nuvem, enquanto todos olhavam para eles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. Então Eliseu ficou com os olhos fixos,
e caiu o manto, a autoridade, a unção sobre Eliseu. Agora os discípulos também ficaram com os olhos fixos, esperando a unção que o Senhor disse que viria sobre eles. Isso é tão maravilhoso, queridos. Primeira lição que nós temos que ter com Eliseu: olharmos para Jesus. Seja qual for a situação. Os discípulos aqui estavam em meio a algo que eles não sabiam: poder dos altos, ser revestido, receber Espírito Santo. Nunca tinha falado sobre isso, não havia nenhuma manifestação visível do Espírito Santo. Eles viam o poder de Deus na vida de Jesus, eles percebiam que sobre Jesus havia algo especial, uma unção, mas eles não sabiam o que era aquilo. Eles achavam porque Jesus era filho de Deus. Mas Jesus começa a dizer que aquele mesmo Espírito que estava sobre a vida dele, iria vir sobre a vida dos discípulos também. E as mesmas obras os discípulos iriam fazer, e até maiores. E aí então, neste momento, a palavra do Senhor diz que Jesus foi assunto ao céu, subiu ao céu, foi elevado ao céu. Mas eles estavam no monte, então eles voltaram, e aqui na versão que eu tenho diz assim: isso aconteceu de modo que caminharam cerca de 1 quilômetro de volta para Jerusalém. Então Jesus subiu ao céu. Com Elias e Eliseu, a palavra do Senhor diz que quando veio a carruagem, abriu-se um caminho, não é? E Eliseu passou pelo caminho. Quando Jesus morreu e ressuscitou, a palavra do Senhor diz que foi aberto um novo caminho. Não foi? E o Senhor disse que nós iríamos passar por esse novo caminho. A cruz do Senhor foi o caminho que Ele abriu para nós recebermos a unção do Espírito Santo. Então, quando o véu foi rasgado, nós não temos mais nenhuma barreira para chegar até Jesus, amém? Você não tem nenhuma barreira para falar com Jesus. Você não precisa do pastor, você não precisa do profeta, você não precisa do João, da Mariazinha, nem de nenhuma outra pessoa. Por mais reta que ela foi, por mais santa que ela foi, você não precisa de ninguém, porque a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, um caminho foi aberto, e você pode falar com Jesus, e você nessa noite pode olhar para Ele, porque você vai receber poder do alto nessa noite. Nós temos acesso a isso. O Espírito Santo tem falado comigo a respeito disso, que nós precisamos acessar lugares que nós nunca acessamos em Cristo Jesus. Queridos, muitas vezes nós temos uma vida cristã que é só de ir aos cultos no domingo, na terça ou na casa de milagre, e vir na sexta já é algo mais, é algo extra. Na sexta, né? Eu já venho domingo, já vou na quarta, na quinta, já venho na terça. Sexta é algo extra. Nós precisamos passar disso, querido. Nós precisamos acessar coisas que nós nunca acessamos em Cristo Jesus. Nós temos esse direito. E aí então o que acontece? A palavra do Senhor diz que então eles voltaram 1 quilômetro e ficaram lá em Jerusalém, cantando, adorando ao Senhor. Quem sabe um olhando para o outro e dizendo assim: o que vai acontecer? O que é isso? O que é poder dos altos? O que é isso, ser revestido do Espírito Santo? Mas a palavra do Senhor diz algo glorioso, revela algo glorioso, que quando Elias foi elevado ao céu, desceu, caiu o manto, que significava a unção do Espírito Santo. Então o que nós entendemos? Que no céu não precisa de unção. Amém? No céu não precisa de unção. A unção é para nós, para a terra, para nós sermos habilitados aqui na terra. Então o céu não precisa de unção. Jesus, então, quando subiu ao céu, a unção do Senhor ficou aqui, não subiu com Jesus. Porque Jesus disse: vai vir o Espírito Santo, Ele vai derramar, Ele vai revestir vocês. A unção ficou aqui. Então, queridos, esse é um pensamento meu, não é da Bíblia. Mas eu fiquei pensando, se a unção não foi para o céu, ficou por ali em Jerusalém, né?
Porque a unção não subiu com Jesus. A unção ficou naquele local ali. Com Eliseu já foi instantâneo, caiu na hora. Mas a unção que estava sobre Jesus ficou pairando por ali. Isso é um pensamento meu. Amém? Mas aí a palavra do Senhor diz que 1 quilômetro eles estavam do monte, então voltaram para Jerusalém. Então Jesus foi assunto ao céu, subiu ao céu. A unção não foi com Jesus, ficou em algum lugar. E aí então a palavra do Senhor diz que quando eles estavam lá reunidos, já estava 40 dias, né, reunidos ali. O que a palavra do Senhor diz? Capítulo 2 de Atos. Havia chegado o dia de Pentecostes, quando os crentes se reuniram todos no mesmo lugar naquele dia. E aí o que diz? De repente, veio do céu um som semelhante ao rugido de um poderoso vendaval. Por isso que eu penso que a unção estava por ali, porque o Senhor soprou sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres. E a palavra do Senhor diz que então veio aquele vento naquela casa. E a palavra do Senhor diz que começou a descer línguas como de fogo, uma sobre cada cabeça. A unção do Senhor não veio generalizada, não. Ela veio individual, exclusiva, que cabia sobre a cabeça de cada um. A unção que o Senhor tinha na vida de Eliseu, cabia na vida de Eliseu, e a palavra do Senhor diz que foi porção dobrada. Então agora vem sobre o povo do Senhor, aqueles 120 pessoas, a unção do Espírito Santo, o poder do alto sobre a vida deles. Uma sobre cada cabeça. E sabe o que o Senhor estava dizendo? Que a partir daquele momento, eles estavam habilitados aqui na terra para exercer o ministério e trazer o reino de Deus. Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, há poder do alto sobre a sua vida, para você ser habilitado para fazer a obra de Deus aqui nessa terra. Deus está te chamando para receber unção, porção dobrada. Eu entendo que a porção dobrada do que estava sobre Jesus, porque a palavra do Senhor diz que nós iríamos fazer obras maiores.